Muito boa noite, muito boa noite. Está no ar mais um Encontro de Milhões. E, gente, falei pra vocês que esse mês eu tinha preparado um monte de mulher, mas assim, mulher de milhões. E não seria diferente, não menos importante, as mulheres que eu vou trazer essa semana. E hoje eu preparei uma mulher, assim, gente, ela tem uma paixão muito única, que eu descobri agora. E, assim, ela literalmente é de milhões. Então, você aí já chama, já envia esse link para todo mundo para poder assistir, porque as dicas dela é, assim, de milhões. Ana Carolina, muito obrigada. Primeiramente, né, muito obrigada por você ter aceitado participar desse podcast com a gente, de trazer informação, de poder contar a sua história aqui comigo. Muito obrigada de coração por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bom. Gente, tá vendo? Ó, a voz doce dessa menina, a calmaria que ela traz, dessa mulher, né? Porque ela é tão nova, tão bonita, que a gente acha que é uma menina. Ana Carolina, eu vou pedir para você se apresentar, dizer para nós, para quem está em casa, que não conhece você, não sabe, conte para nós, quem é a Ana Carolina? Então, eu me chamo Ana Carolina Andrade Lopes, eu sou nascida e criada aqui na cidade de Anápolis. Eu fiz faculdade de medicina aqui na Faculdade Evangélica de Anápolis e depois dos 6 anos de medicina, eu fui fazer residência médica de pediatria no Hospital e Maternidade Dona Iris, em Goiânia. E depois dos 2 anos de pediatria, eu fui para Brasília, onde eu fiz neurologia infantil no Hospital da Criança de Brasília. E aí, em 2021, no início do ano, eu regressei para Anápolis, que é onde eu atuo atualmente como neurologista infantil. Gente, olha só, mamães, por favor, atenção, nós temos um especialista aqui em crianças. Então, nós vamos ter muitas dicas de milhões nesse podcast. Vamos perguntar tudo aqui agora para saber. E, Ana, me conta, como é que veio essa paixão, assim, para falar assim, não, quero cuidar de criança? Então, desde os primeiros estágios da faculdade, eu já percebi que as crianças me chamavam a atenção. E ali eu fui levando aquela paixão, mas eu ainda não tinha certeza, porque são muitos anos de faculdade, a gente passa por vários desafios, coisas ali, e várias áreas. E no final da faculdade eu percebi que ou seria pediatria ou não seria nada. Assim, eu brinco hoje em dia que se eu não tivesse feito pediatria, provavelmente eu não estaria na medicina, porque criança realmente sempre foi o meu sonho, desde que eu entrei na faculdade. E aí, no final da faculdade, prestei as provas para residência, só pediatria, então não tinha como ser diferente. Ou era. Isso. E aí, depois, no segundo ano de residência de pediatria, eu rodei por algumas especialidades dentro da minha formação, em alguns hospitais de Goiânia, e eu fiquei encantada pelo ambulatório de neuropsiquiatria infantil, que era uma área muito diferente, muito interessante, com casos complexos, muitos desafios, e isso sempre me motivou muito. E aí, na época, o meu pai fazia um trabalho voluntário numa instituição aqui de Anápolis, a APAI, e eu lidava também com muitas crianças com necessidades especiais. Então, eu comecei a unir o útil ao agradável. Por que não ajudar pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, fazer algo que é motivador para mim, que seria esse desafio da neurologia infantil. E aí, eu prestei a prova de neurologia infantil em vários lugares do país, porque não é uma área que tem em todos os lugares. E eu acabei passando na residência em Brasília e morei lá por 2 anos. Depois, quando acabei a residência, eu retornei para Anápolis, que foi no início de 2021. E aí, desde então, estou atuando nessa área da neurologia infantil. Hoje eu não lido mais com pediatria, assim, casos normais de puericultura, né, que é aquele cuidado de crescimento e desenvolvimento básico, né? Assim, consulta de rotina eu não faço mais. Mas eu me encontrei dentro da neurologia infantil, sou muito feliz com o que eu faço e eu sinto que eu consigo, mesmo que pouco, todos os dias fazer uma diferença na vida das pessoas. Nossa, gente, ó, mais uma convidada que não chegou a hora de perguntar para ela qual é o propósito dela. E ela já contou o propósito. Todo mundo que chega aqui, a gente pergunta, né? Eu geralmente pergunto. E é engraçado que eu falo que os convidados que não estão assistindo o podcast, às vezes chegam aqui e já falam de si o seu propósito. Uhum. Então, quando a pessoa sabe qual que é o propósito dela, é tão engraçado que ela já chega e ela conta ali o propósito dela, simples. Se eu perguntar agora assim, Ana, qual que é o seu propósito?
É fazer a diferença na vida das crianças que mais precisam. Eu tento sempre fazer a diferença. Às vezes é pouco, como eu falei, a gente tem uma coisa na medicina que é curar sempre que possível, né? Mas consolar sempre. Então, não é sempre que eu vou ter uma cura. Algumas doenças que eu trato são neurodegenerativas, elas não têm cura, é um prognóstico ruim, é um diagnóstico ruim de você dar para a família, mas você tem que sempre ser humano, se colocar do outro lado. Então, sempre consolar da melhor forma possível, né? E falar para eles, olha, eu tô aqui com você, eu sei o que você está passando, porque todos os dias eu vejo, né? Então, Sim. eu dou notícias ruins, as doenças com as quais eu como que é trabalho. isso pra você? Porque eu fico imaginando assim, eu não sou mãe, mas é um sonho da minha vida. E aí, quando eu penso assim, nossa, eu vou ter um filho, e aí, às vezes, você vê situações de mães que chegam e se deparam com situações que, tipo assim, seu filho, ele vai ser diferente. Sim. Eu estava até conversando, a Pamela esteve aqui, a gente estava conversando sobre receber essa notícia, porque aí a mãe recebe assim, que o seu filho, ele não é diferente, ele é deficiente. Então, tipo assim, às vezes uma deficiência ou alguma coisa que a criança tem, assim, que você tem que levar essa informação para o pai. Tem pai que não aceita, tem pai que... E como é que você lida com isso, assim? Primeiro que essa calmaria dela, gente, essa docilidade na voz já traz muita paz, né? Mas como que é isso? Eu tento, né? Mas é importante falar que a faculdade não prepara a gente para isso. Dentro da faculdade, a gente tem algumas aulas de habilidades e comunicação que começam a introduzir como dar notícias ruins, né? Mas não é nem de longe o que eu vivo na pele todos os dias, assim. Tem que ter uma mente forte, que eu acabo tendo que lidar com terapeuta, para não levar tudo isso, uma bagagem muito grande para casa, porque são notícias ruins e que às vezes me abalam também, né? Não é só... O paciente. Eu só não despejo isso na família, né? É uma coisa que me envolve de certa forma. Então... Não são poucas as vezes que assim, eu tô ali para consolar, para falar, eu tô aqui com você, mas que eu também me emociono, né? E aí que eu saio dali pensando, nossa, que dia pesado, que dia cheio de informação, que dia cheio de diagnósticos difíceis e muitas vezes diagnósticos que não têm cura, que não tem um tratamento específico, que é crônico, né? A grande maioria das doenças com que eu lido são crônicas e não tem uma cura, né? Às vezes tem tratamento que ameniza, que promove uma melhora na qualidade de vida, mas que não tem cura, né? A gente não fala em cura. Então, eu preciso me cuidar muito para que eu não adoeça, junto com os diagnósticos que eu faço, com as famílias sofridas com quem eu lido, com as crianças sofridas que eu também lido. Então... Não é fácil, é uma área muito desafiadora, principalmente nessa parte psicológica mesmo. O emocional muitas vezes se abala, assim. Você sai de lá, mas o seu trabalho continua em casa, porque você leva ele para casa e fica pensando o que eu poderia fazer diferente, o que eu poderia fazer melhor, o que eu ainda poderia fazer para melhorar. Mas não é sempre, né? Então, tem também essa questão de inteligência emocional, de você perceber que já fez tudo o que era possível, o que estava ao seu alcance e que, às vezes, é isso que dá para fazer. Então... Eu fiz o meu melhor nas condições que eu tinha. Isso. Com as condições que eu tinha, com o diagnóstico que eu tinha em mãos, eu consegui fazer o meu melhor. Mas não é fácil. Nunca é. Não tem um dia que é assim, hoje foi porque, assim, fácil. O seu trabalho, ele é mais do que... Ele é mais que desafiador. Porque, assim, eu acho que todo trabalho tem o seu ponto positivo e tem seus pontos negativos. Todo trabalho. Sim. Tipo assim, até o cara que trabalha na limpeza, ou do cara que é dono de uma empresa, todos os dias ele tem seus desafios. Mas você lida todos os dias com notícias ruins. Sim. E, assim, é dar a notícia ruim que, tipo assim, o pai sai de casa, sai do hospital desesperado. Assim, totalmente desestruturado. Emocionalmente, porque eu acho que nenhum pai, quando ele gera uma criança, mesmo quando a criança não é planejada... Ele nunca espera. Ele não espera que a criança venha ter com alguma problema. Ou até condição. que vai ter um problema depois, Sim. né? Porque tem criança que desenvolve
deficiência depois, Sim. que é uma criança normal até um determinado período. E aí depois fica atípica, né? Com alguma deficiência ou alguma Sim. condição. É uma quebra de expectativa muito grande. Então, a família, quando ela está esperando um filho, ela planeja todo um futuro para aquela criança. E planejar uma doença nunca está no plano de ninguém. Ninguém quer que o filho tenha uma condição. Eu falo isso todos os dias, inclusive, quando eu vou dar um diagnóstico. Ninguém quer que o filho tenha um diagnóstico. Muito menos o tipo de diagnóstico que eu faço ali no consultório. Ninguém. Adulto não está pronto para receber um diagnóstico. Pensa uma criança que, tipo, é filho de um adulto. Porque aí o adulto já não sei, ele tem que lidar com o dele e tem que lidar com o da criança. Sim, é muito complexo, é difícil. Mas o que eu tento explicar para essas famílias, né? A maioria dos meus pacientes atualmente, eles estão dentro do transtorno do espectro autista. Assim, é o que mais busca o consultório no momento, é atraso de fala, atraso no desenvolvimento, e grande parte dessas crianças estão dentro do espectro. Então, o que eu tento falar para as famílias é dar um diagnóstico, trazer à luz, colocar nome nisso, não muda quem a sua criança é. Você já conhece quais são as características dela, quais são as virtudes, quais são as dificuldades. É um nome. É um nome que tem um peso muito grande. A gente ainda tem uma sociedade que tem muito preconceito, que coloca mais obstáculo na vida dessas crianças. Sim, nós temos. Mas quando eu trago à luz, quando eu tiro isso da sombra, então eu não sei o que é, e aí eu não consigo tratar direito. Quando eu trago à luz, eu consigo dar o tratamento adequado. Eu consigo te falar o que a gente pode fazer por essa criança. E eu consigo melhorar a vida dela. Então, assim, é difícil, mas é possível ter melhora, né? E é gratificante quando você conquista, muito, né? Porque eu acho que muito. a parte boa do seu trabalho é quando você alcança um resultado. Com certeza, assim. Eu não trabalho sozinha. A minha parte é realmente investigar, fazer diagnóstico e instituir o plano terapêutico, né? O que vai ser o tratamento, encaminhar para os profissionais, os terapeutas, e decidir se vai ter um tratamento farmacológico, uma medicação ou não. Mas esses profissionais que trabalham junto comigo, né, uma equipe transdisciplinar, então psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista, musicoterapeuta, entre tantos outros, né? A gente forma uma equipe que vai estar no cuidado dessa criança. E essa criança vai ser estimulada por todas essas áreas. E aí é muito bom quando você vê uma criança que não era verbal, então chegou na clínica, não falava absolutamente nada, assim, 3, 4 anos de idade, não soltava nenhuma palavra, e vira pra mãe e fala: "Te amo, mamãe". Né? Nossa, isso é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, né? Você vê um autista nível 3, um grau de suporte elevado, né? Uma criança que tem um transtorno severo, que chega na clínica se batendo, muito agressiva, com um tempo de espera baixíssimo, e que depois de um tratamento intensivo consegue ficar 45 minutos sentado fazendo as atividades propostas. Que ele dá abraço, beijo, pede colo e virou uma criança carinhosa, né? E não tem mais episódio de auto e heteroagressividade, assim, não bate nele mesmo e nem bate nos outros. Né? Então é uma coisa fantástica, assim, a terapia ela muda as vidas dessas crianças. As crianças entram uma e sai outra. Então, apesar de serem diagnósticos difíceis, eu tento focar no copo meio cheio. Sim, do lado bom, né? Porque você tendo um diagnóstico, você sabe o que buscar para o seu filho. Quando você não tem, é só entrave. Ninguém vai te dar o direito que ele tem. Ninguém vai te dar as terapias que ele precisa. O plano vai barrar. Se você não tem plano pelo SUS, vai demorar ainda mais, né? O normal já é demorar anos. E você nunca vai conseguir a terapia se você não tem um diagnóstico fechado. Então, é muito complicado. Então, eu tento focar no lado bom, que é dar o diagnóstico, me possibilita criar estratégias para lidar com aquela condição, seja ela curável ou não. Então, como eu falei, nem sempre eu vou curar, né? Sim. Mas consolar e aliviar, sempre. Esse é o meu intuito, consolar e aliviar sempre. Então, entender que ali do lado tem uma família que está passando talvez pelo pior momento da vida deles
e ser essa força a mais, essa pessoa que vai conduzi-los para um caminho de mais luz. paz e tranquilidade. Assim, eu tô com vocês, não, ninguém solta a mão de ninguém, mais ou tipo menos isso. Eu imagino, porque assim, quando você vai procurar... E, inclusive, o número, né, de autista tem se tornado algo assim... Eu não sei se é porque antes não se falava. Eu tenho as minhas dúvidas. Se antes não se falava muito sobre isso. Porque a gente vê, às vezes, quando a gente era criança mesmo, a quantidade de crianças que tinham esses comportamentos, mas não se falavam disso. Não, isso aqui não é um motivo para procurar um médico, alguma coisa assim. E hoje não, hoje os pais parecem que estão mais atentos e buscam a ajuda com mais facilidade. Eu não conheço, assim, às vezes eu até conheça, mas não tenho alguém próximo a mim numa situação assim. Às vezes tem até filho de conhecidos meus que eu já ouvi falar que tinha, mas a mãe é sempre muito reservada, não fala sobre... Aí eu não sei se é por uma questão mesmo de facilidade do próprio pai aceitar aquilo e para poder falar. E assim, é um assunto que as pessoas não sabem muito sobre. Sim. Porque é como se o Ministério da Saúde Pública mesmo, eles não falam sobre. Sim. É um assunto que, para ser bem sincera, na minha faculdade, eu praticamente não ouvi falar. Então, eu passei 6 anos de medicina sem saber o que era autismo. E durante a minha residência de pediatria, eu ouvi falar, mas eu ainda não tinha noção do que era. E aí, quando eu fui para a residência de neurologia infantil, é que eu fui apresentada ao que era o autismo de fato, né? Não, só um minutinho, Ana. Gente, olha, pra vocês terem noção. Ela estudou 6 anos, depois ela estudou mais 2 anos. Ela estudou 8 anos. Sim. Para você ouvir falar sobre eu ver uma criança assim e me falarem, isso aqui é o comportamento de um autista. Gente, 8 anos pra, tipo assim, pra passar por você e você nem ter. Então, assim, a gente que tá do outro lado, que tem filho, pra quem tem filho, e aí? Então, pra você ver que, assim, num local em que essa informação deveria ser de maior acesso, né? Tá bom que eu não formei tem tão pouco tempo assim, mas naquela época já se falava mais de autismo do que há 30, 40 anos atrás. E mesmo assim a informação não chegava, né? Assim, não era uma coisa que era muito focado, igual a gente vê nesses últimos anos, que as informações têm sido um pouco mais divulgadas. Alguns famosos abraçam a causa e acabam divulgando mais nas redes sociais do que fora delas. Então, concordo com você. Tem muita informação que não é passada e tem muita informação passada de forma errada também. Porque como a gente está falando de rede social e internet é meio a terra sem lei, né? Literalmente então, a terra sem lei. As pessoas acabam publicando coisas que é puro achismo, não tem evidência científica, né? Não tem uma literatura que acaba dando respaldo para as informações. Então, é muito perigoso mesmo. Mas eu também sinto que falta uma informação melhor, principalmente para as pessoas que são mães, para que as pessoas consigam olhar para o filho com um olhar um pouco mais apurado e perceber, nossa, meu filho precisa de ajuda mais cedo. Porque quanto mais cedo essa criança chega ao consultório e ela passa por uma intervenção, melhor é o prognóstico. Então, se você chega para mim com uma criança de 2 anos que não fala, e se você chega para mim com uma criança de 5 anos que ainda não fala, a chance dessa criança de 2 anos falar é muito grande com a terapia. Mas o prognóstico da criança de 5 anos que ainda não fala, ele é pior, né? Porque ela já perdeu um tempo ali de neuroplasticidade cerebral, que é como a gente chama a capacidade do cérebro de criar mais conexões ali entre um neurônio e outro e acabar estabelecendo novas funções, né? Então, se você chega numa idade mais cedo, você consegue fazer uma intervenção melhor com um resultado melhor. Mas se você chega tarde, fica mais difícil. Não é impossível, mas você prejudica. Igual tudo na vida, né? Porque qualquer coisa que você vai fazer na vida, que você consegue chegar mais cedo, você resolve mais rápido. Né? E o que você fala, assim, que uma mãe... que vale a pena a mãe observar esse comportamento, qual é o momento que você acha assim, meu filho tá tendo esse comportamento, ou não sei se é só no comportamento que os pais devem analisar para poder procurar um médico o mais rápido possível? Então, eu vou falar aqui algumas características mais básicas, assim, tentar falar da forma mais simples.
transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio neurocomportamental em que há uma deficiência, um déficit na interação e na comunicação social e alguns padrões repetitivos e restritos, tanto no comportamento, no interesse da criança e nas atividades. Então, vou dar alguns exemplos básicos para que as pessoas consigam reconhecer, às vezes, dentro de casa. Dica agora de milhões para você que é mãe, para você que tá assistindo a gente. E para você que tem, às vezes, sobrinho, afilhado, conhecido, até mesmo para mostrar o podcast para a mãe, porque isso que você está falando é muito importante. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu não sabia, e eu tenho certeza que na minha família ninguém sabe. E olha que a minha família é muita gente, tem muita criança e ninguém sabe. Sim. Então, para quem está assistindo a gente, deixa aí qual que são os sintomas. Então, uma criança que não olha nos olhos por muito tempo, que nem a gente está se olhando aqui, então a criança às vezes olha rapidinho e já tira o olho. Uma criança que quando você chama ela pelo nome, ela não ouve, ela ignora, então você chama fulano, fulano, e a criança continua ali brincando como se nada tivesse acontecendo. Uma criança que você pede ou dá um comando para ela, pega aquilo para mim, ou guarda isso, ou senta aqui, e ela não faz, então ela continua ignorando. Uma criança que não consegue apontar as coisas que quer, então a criança já desde muito cedo, a criança consegue apontar, né? Pegar o dedinho e apontar. Uma criança que não sabe apontar e que geralmente pega a mão dos pais e leva e coloca lá onde ele quer, ou seja, faz um uso instrumental dos pais, né? Pega a mão da mãe e do pai e leva ali, isso é uma característica também, um sinal de alerta. Criança que não dá tchau, não manda beijo. Então, são coisas muito precoces, né? E que a criança já começa a fazer muito cedo. E que tem criança que chega no meu consultório com 3, 4 anos e ainda não faz. Então, não dá tchau, não manda beijo. É estranho, né? A criança geralmente despede e consegue se apresentar, cumprimentar também quando chega num lugar. Então, essa criança geralmente tem essa dificuldade. Uma criança que na escolinha brinca mais sozinha, ou ela até brinca perto das outras crianças, mas não com elas. Tem uma diferença entre brincar do lado, com outro brinquedo ou de outra forma, e brincar com outra criança dividindo um mesmo brinquedo, né? Então, perceber sempre se a criança brinca com ou só perto das crianças da idade. Criança que tem preferência, às vezes, por criança de idade mais velha ou de idade mais nova, e não por criança da mesma idade. Criança que faz alguns movimentos repetitivos, então fica rodando em torno de si mesmo até ficar tonto, correndo de um lado para o outro sem um objetivo, ligando, apagando luz, abrindo, fechando porta, abrindo, fechando gaveta, fazendo movimentos repetitivos com as mãos, andando na ponta dos pés. Então, são tudo padrões repetitivos, né, de atividade. Criança que tem um hiperfoco, gosta muito de um tema, então aquele desenho, só serve aquele desenho, fica sempre falando daquele desenho, aquela roupa, só quer aquela roupa, só serve aquela roupa, tem um apego muito grande a algum objeto, então só serve aquele carrinho daquela cor, onde ele vai, só leva aquele brinquedo. Então, é um apego, é uma resistência, né? Uma inflexibilidade a outros objetos e a outras formas de brincar. Sempre observar se a criança brinca de forma adequada com os brinquedos. Por exemplo, vejo muito isso. Criança que enfileira, então coloca muito pecinha assim, uma do lado da outra, ou empilha. Ou que pega o carrinho, às vezes, e vira o carrinho e fica brincando só ali com as rodinhas, ao invés de brincar de forma funcional com o carrinho. Tô fazendo aqui os movimentos só para facilitar. Tem também crianças que deitam assim, com a cabeça, e aí acaba fazendo um movimento ali com o carrinho, mas fica num ângulo estranho, né? Deitando a cabeça ao invés de brincar da forma natural. Tem criança que deita no chão para brincar com os carrinhos, assim, fica com a cabeça encostada no chão e brinca com os carrinhos. Então, a criança geralmente não sabe explorar o objeto da forma usual. Ela usa os brinquedos, mas de uma forma estranha. Então, discursos como, meu filho gosta de brincar muito com as minhas Tupperware. Não é normal a criança preferir brincar com uma vasilha do que brincar com um brinquedo. Entendi. Entende? Então, assim... Gente, olha só que isso é muito importante. Criança você tá gosta de detalhes. brincar com utensílio. Criança gosta de ficar tirando colher de dentro da gaveta e guardando a colher. Não é um brincar comum. Criança nessa idade, menorzinho, gosta de bola, carrinho, brinquedo de encaixe, brinquedo de montar. E quando a criança não quer brincar, por exemplo? Tipo assim, ela tem muitos brinquedos e ela não quer brincar. Não tem um interesse com os brinquedos. Porque os brinquedos têm que ficar arrumadinhos. É também um sinal de alerta.
porque a criança que ela tá no espectro, ela pode ter muito isso de ser metódica, de ser organizadora. De ter toque. Isso, parece ser um toque, mas na verdade tá dentro do espectro mesmo, essas características. Não chega a fazer um diagnóstico de toque, porque toque seria o transtorno obsessivo compulsivo. Mas parece muito, aquela criança que é muito organizada, que é muito gosta de alinhar tudo, não pode tirar nada do lugar. Vamos brincar? Não vou brincar, Isso, porque eu não não vou bagunçar. Isso não é normal, né? Então, a criança, assim, geralmente brinca e esparrama tudo. Depois ela cata. Mas o normal não é ela deixar de brincar para poder manter a organização, né? Isso não é habitual da criança. E tem outras coisas também. Então, resistência à textura, aquela criança que seleciona muito os alimentos. Não como nada que é muito mole, muito pastoso, crocante. Tem uma resistência a barulho, então tampa os ouvidos com liquidificador, aspirador de pó, motor de carro, motor de moto, foguete, barulhos, ruídos mais altos. Criança que fica muito incomodada em ambientes que estão muito cheios. Então, shopping, igreja, quando sai de casa já é um sacrifício, porque a criança sai da rotina dela, sai do ambiente dela e fica desorganizada. Tem dificuldade, às vezes, com banho, lavar o cabelo, cortar o cabelo, escovar os dentes, usar cinto de segurança, alguns tipos de roupa. Então, tem muitas mães que chegam, meu filho não suporta roupa que tem etiqueta, eu tenho que cortar todas, porque senão ele não usa. Ou meu filho não suporta blusa com manga comprida. Então, uma questão sensorial muito importante, geralmente está associada. Essas crianças, elas não costumam ter também noção de perigo, podem ter uma alta sensibilidade à dor ou uma baixa sensibilidade à dor, então às vezes elas se machucam feio e elas não choram, porque elas não sentem a dor como a gente sente. Então são coisas pequenas, né? Só que quando você junta uma característica e outra, porque você percebe que é diferente. E o espectro é muito importante a gente colocar aqui, que ele é muito amplo. Então, nem toda criança vai ter isso que eu falei, né? Então, eu tô dando só dicas aqui. Que podem ser um sinal de alerta. Isso, mas às vezes a pessoa vai assistir isso e falar, mas meu filho não tem tudo isso, ele tem uma coisa ou outra. Se ele tem alguma dessas coisas, merece ser avaliado. Não custa nada. É melhor você pecar pelo excesso, né? Porque às vezes tem coisas tão pequenas que você não enxerga, só que o especialista vê. Porque assim, você tá dentro igual, eu conheço 2 crianças que elas têm, na minha cabeça, sempre foi toque. De tipo assim, tem que ser certinho. Então, por exemplo, quando ele vê uma chinela fora do lugar, aí ele vai lá e pega o chinelo e coloca. Você tá sentado no sofá, ele pega o chinelo e põe em você pra calçar o chinelo. Sim. Eu já conheço outra criança, que é o que eu te falei dos brinquedos. O quarto dela não tem que desarruma. ser impecável, tipo, vamos brincar? Fala, não, mas depois a gente guarda. Ela fala assim, mas você não vai saber onde guarda. Então, assim, a ponto de fazer uma bagunça, fala, não, você tem que arrumar essa bagunça aqui. A ponto de acordar de madrugada, por exemplo, e eu vou dormir na cama dos meus pais. Por medo, alguma coisa, e o pai vai buscar a criança e ela fala assim, não, mas eu tenho que dobrar o cobertor. É estranho. Porque é um comportamento assim. Aí eu falei, não, é uma criança que tem toque. Porque a família é muito organizada, os pais são muito organizados. Mas mesmo... Aí eu tava vendo, semana passada, uma médica, amiga minha, doutora Alessandra. Ela não mexe com essa questão infantil, mas ela tem 3 crianças. E ela estuda muito sobre isso. E ela foi falar sobre alimentação. E aí ela falou assim, que uma criança, até 7 anos, parece que ela não tem poder de decisão para dizer assim, eu não gosto de tal fruta, eu não gosto de tal verdura. Aí ela explicou no Instagram dela porque o filho dela não queria comer uma banana, porque ele disse que não gostava de banana. Ela falou, olha, ele sempre comeu banana e ele não sabe dizer que ele não gosta de determinada coisa, porque ele é só uma criança. Sim. Então, não tem como um dia ele acordar. Então, todos os dias, por exemplo, ele mamou, e ele chegou numa fase, tem 2 meses que ele não mama mais. Ele não quer mais tomar o leite. O que eu faço? Todos os dias, mesmo que ele não tome o leite, eu sirvo leite para ele. Por quê? Porque ele tá numa fase que ele não quer. E parece que... Aí ela falou que todas as crianças passam por esse período de rejeitar alguma coisa. E a tendência, o correto, né? É que os pais não tirem aquilo. Não parem de ofertar. Sim, de fato, essa informação está correta, né? Então, as crianças têm uma fase de seletividade alimentar que pode ser mais ou menos importante e é normal. Só que a gente aqui, que eu falei de seletividade alimentar, é uma seletividade alimentar um pouco mais importante. Então, seria como?
A criança ou exclui um grupo inteiro de alimentos, por exemplo, Arroz e feijão. ela não come verdura e fruta, ou ela não come nenhum grão, ou ela não come nenhuma proteína. Ela geralmente exclui um grupo inteiro, ou ela vai excluir ainda pela textura. Então, ela não come nada que tenha uma textura amolecida ou pastosa, não come nada que tenha uma textura crocante, não come nada que tenha uma textura sólida. Eu tenho paciente que só come líquido, pastoso. Então, tudo tem que ser batido. E é muito grave, porque se você ofertar, a criança pode até experimentar, mas ela evolui com náusea e vômito. Então, é uma coisa que é como se o corpo dela não aceitasse aquilo. Então, não é pela criança. Não, é uma questão de processamento sensorial. Ela tem uma hipersensibilidade tão grande às texturas que quando ela coloca aquilo na boca, produz náusea, vômito, ela fica mal. Então, não é porque ela está selecionando porque ela não está afim de comer, é porque ela não consegue, ela não tolera aquele alimento de jeito nenhum. É um pouco mais grave, né? Tem um paciente que, por exemplo, não aceita comer nada com a cor vermelha. Toda vez que ela come algo vermelho, ela vomita muito. Então, não é uma coisa que ela escolheu. É uma coisa que, na verdade, ela sofre. Porque tem coisa ali que talvez seja até gostoso, né? Mas que, pelo processamento sensorial dela, aquela cor, aquela textura, aquele modelo de alimento, ela não consegue comer. Isso, geralmente, vem em fases. Então, a criança fica uma fase comendo só aquilo. Então, tem paciente que passa, sei lá, semanas, meses, bebendo só leite. E aí, depois, ele não quer mais aquilo, ele pega uma repulsa daquilo e já entra em outra coisa. Então, tem paciente que quer só feijão tropeiro. É bem específico. Entendi. De cada um, não tem muito um molde. Mas não é aquela coisa, a criança tá fazendo manha ou ela não tá aceitando porque ela quer só besteira. E a questão da paciência? Porque, assim, aí eu falo agora crua, sem conhecimento, né? Sem saber 10% de tudo que você tá falando aqui hoje, porque tudo que você tá dizendo hoje, eu não sabia nem 1%. Disso tudo que você disse. Quando, por exemplo, uma criança tem... Porque muitas vezes a gente que é leigo, a gente acha que a criança não tá comendo porque os pais não têm paciência de dar. Sim. Porque, por exemplo, os meus irmãos, quando era menor, eu ia dar comida pra eles e, assim, eu sempre tive muita paciência com criança. Então, por mim, a gente vai ficar 2 horas sentado pra almoçar, a comida vai esfriar e tá tudo bem. Só que eu vejo hoje que, por conta da correria, eu coloco no prato ali, a criança comeu 1, 2 colheres, eu não quero mais e tá tudo bem. E aí tem essa diferença do tempo, porque, tipo assim, da paciência pra criança comer, ou é indiferente? Com uma criança que tem um transtorno, por exemplo, né? Seja um transtorno do espectro autista ou um outro transtorno do neurodesenvolvimento que venha a levar essa dificuldade sensorial, você sempre vai ter que ter mais paciência. Porque ela, apesar das terapias, o tempo dela para aceitar os alimentos, para experimentar os alimentos, para começar a gostar de fato dos alimentos ou tolerar aqueles alimentos é outro. Então, não adianta você forçar, você só vai levar a criança ao trauma, sabe? Então, nesse caso, a gente precisa de uma equipe bem alinhada. Muitas vezes, uma nutricionista infantil que tenha uma especialização em transtorno do espectro autista. Mas primeiro tem que pegar um diagnóstico com você. Sim, a primeira coisa é isso. Depois de ter um diagnóstico. Isso. Uma criança que não está crescendo, por exemplo, o pai e a mãe começou a perceber que essa criança não está crescendo. Essa criança, ela passou pelo pediatra normal, o pediatra disse que ela precisa ir para o endocrinologista. E aí, eu não sei se seria o caminho ideal. Você acha que é no endocrinologista mesmo que as crianças têm que ir? Porque, assim, os pais só notaram isso, a criança parou de crescer. Mas ela tem outros, assim, de acordo com o que você foi falando, a gente foi percebendo que ela tem outras informações. Sim. Então, se ela tem um problema só de estatura, seria no endócrino mesmo que ele cuida disso, de desenvolvimento, né? Essa parte de crescimento, criança tá com baixa estatura, alta estatura, ganho de peso, criança com baixo peso. Quem cuida dessa parte é o endócrino mesmo. Só que se tem uma característica, uma alteração comportamental, alguns outros traços que não seja apenas na questão da altura da criança, aí já compensa ela ser avaliada por outro especialista, né? No caso, um neurologista infantil, por exemplo. Então, se tem alteração comportamental na criança, ela precisa passar por uma avaliação especializada. Geralmente, quem faz isso é um neurologista infantil, ou psiquiatra infantil, ou ainda um pediatra que seja especialista nessa parte comportamental e desenvolvimento. Então, existem esses 3 tipos de especialista.
não são áreas fáceis de achar especialista, como eu falei, não dá pra é... achar um endocrinologista infantil, gente. Eu fiquei chocada, que não acha. É difícil mesmo. As especialidades infantis, no geral, elas estão cada vez mais embaixo, assim. O que eu penso? Eu penso que tem muito a ver com o estilo de medicina que as pessoas querem exercer. Quando você escolhe pela pediatria, você está fazendo uma escolha de que a sua vida não vai ser muito fácil, no sentido de você acaba dando WhatsApp para os pais dos seus pacientes, você tem um cuidado, um zelo que se estende para fora do consultório. Não estou generalizando, porque tem médico que não faz isso e tudo bem, é escolha de cada médico, escolha do paciente, buscar aquele médico que faz isso ou não. Mas quando você está falando de uma subespecialidade dentro da pediatria, então uma área ainda mais específica, geralmente você vai lidar com doenças mais complexas. E tudo aquilo que está incluso na pediatria, então dar o WhatsApp, deixar-se disponível nos finais de semana, horários improváveis, então às vezes tá de noite, sabe? Você vê uma mensagem que é uma coisa que é importante. Você, como médico que se preocupa, você não consegue esperar no outro dia. Mesmo que não seja o seu horário de trabalho, sabe? Então, tem pessoas que optam por uma medicina mais objetiva, prática e sem essa necessidade de ter um vínculo fora do consultório com o paciente, né? É tudo opção mesmo. Mas eu vejo que cada vez menos a gente tem pessoas que querem esse tipo de medicina. Justamente porque a vida já é tão difícil, né? Imagina você levar o seu trabalho para casa. Então, é vocação mesmo. Cada um tem a sua, né? Seu chamado. Nossa, gente. É muito, porque é igual você falou. Você tá com um problema, aí a pessoa... Sem contar que a mãe, quando ela descobre qualquer coisa no filho, ela fica com aquele caso de incerteza. E aí, qualquer coisa nova ou diferente que acontece... Porque, Exato. assim... as poucas crianças que eu conheço, qualquer coisa de diferente, eu já mando mensagem para todos os meus amigos médicos que eu conheço, falando assim, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Porque, assim, eu prefiro sofrer pelo o excesso. Sim. Do que pela falta. Porque eu acho que a falta, ela pode gerar lá na frente um prejuízo muito alto. E que, por exemplo, às vezes a criança é autista e aí os pais negam e não quero ver, eu não vou tratar, não quero enxergar. A criança cresce, ela é obrigada a desenvolver na marra. Ela é forçada a fazer uma coisa que ela não tem aquele tempo. E coloca a criança para conduzir caminhos e que lá na frente, agora pode ser que a criança... Porque existem níveis, né? Sim. E aí, por exemplo, vai que ela tem um nível leve, e talvez eu sou leiga, né? Mas talvez eu esteja falando besteira. Mas, assim, quando adulta, ela vai pagar um preço muito alto. Sim, existem casos, né? A gente sabe que tanto o nível mais alto, né, de suporte, então o nível 3 de suporte, que seria um grau mais severo da condição, pode modificar com as terapias para um nível mais leve, seja o nível 2 de suporte ou o nível 1 de suporte, que seria o grau leve. Mas existe também o contrário. Então, uma criança que, às vezes, ela seria um nível 1 de suporte, um grau leve, ela, diante de uma ausência de terapias de suporte adequado, né, de intervenção o mais precoce possível, ela pode passar por situações que vão levá-la a um grau mais alto de suporte, né? Um nível mais alto. Então, o que acontece muito no autismo, né? Que é o tema que a gente tá falando aqui. Ele vem carregado de muitas comorbidades. Então, não é infrequente uma criança que tem autismo ter também um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, distúrbio de sono, depressão, ansiedade, transtorno opositor desafiante. Então, existem várias situações que um autista pode acabar desenvolvendo por não ter o tratamento adequado. Porque a criança vai lidar com tantas dificuldades todos os dias que ela acaba desenvolvendo inúmeras outras coisas. Porque ela no passar, na caminhada dela, né, ela vai entender que ela não é igual aos outros. Sim. Até quem faz... Porque tem aquelas pessoas que têm a falta, mas o autismo também tem as pessoas que têm o excesso. Sim. Tipo aquelas pessoas que sabem demais, que são inteligentes demais. Mais ou menos 10% dos autistas têm altas habilidades e têm um QI elevado. Então, são crianças extremamente inteligentes, acima da média, e que até se camuflam muito. Lembrei de uma situação aqui. Eu tinha uma loja e eu tinha uma cliente, ela tinha um filho. E ela sempre falou, né, que o filho dela era autista e que ia levar. Um dia ela levou ele pra me ver. Aí ele chegou e falou assim, eu vim pagar minha conta. Aí eu falei assim, você veio, mas você veio pagar a conta com o dinheiro da minha mãe.
Eu falei assim, então vou receber sua conta. Aí recebi a conta dele, falei assim, como é que você chama? Aí ele falou o nome dele e tal. Aí ele falou assim, quantos anos você tem? Eu falei assim, 27. Aí ele olhou na minha mão e falou assim, você não é casada? Aí eu falei assim, não. Aí ele, mas você vai ficar velha. Aí a mãe dele Bem sincero. a mãe dele ficou morrendo de vergonha. E aí ele, meu filho, mas quem foi que te falou? Aí ele, uai, todo mundo sabe que se você fica velho, você não casa. Mãe, você não sabe disso até hoje? Não, e bom que, tipo assim, não era uma coisa comigo. Do mesmo jeito que ele respondeu, eu respondo pra mãe dele. E aí ele foi contar uma história dos carros, porque ele sabe todos os carros. Sim. E aí, ele sabia tudo de carro. Sim. E eu fiquei assim, gente. Provavelmente carro é um hiperfoco dele e aí acaba facilitando muito. Então, às vezes ele até tem uma alta habilidade, mas como o hiperfoco dele é em carro, ele acaba entendendo tudo daquele assunto, que é bem o que eu falei de padrão restrito de interesse, né? Nossa, Então, eu tenho uma outra se apega, criança. né? Não, eu acho que eu vou mandar os pais tudo que eu conheço assistir esse podcast, porque eu tô assim. Tem uma outra criança, eu sou apaixonada por criança. Então, toda criança, eu fico com ela horas conversando, se deixar. E aí, é uma criança que eu fiquei chocada mesmo. Eu lembro que eu postei ela no meu Instagram, porque ela sabe absolutamente tudo de ônibus. Ônibus. E aí, ele sabe as marcas. E aí, eu não sei, alguém da família dele era motorista de ônibus. Uhum. E aí, ele se apaixonou por aquilo. Então, ele sabe tudo. Assim, desde o tamanho do pneu, a geração que vai ser lançada. Você entra no YouTube dele, de crianças normais, tem desenho. O dele só tem ônibus. Porque ele gosta de ficar vendo, né? As partes do Sim, ônibus, tudo funcionamento. De ônibus, as marcas. E você pergunta... Eu gosto de fazer essa pergunta para todas as crianças. Tipo, o que você vai ser quando você crescer? E ele fala assim, eu vou ser motorista de ônibus. E aí ele ainda fala a companhia de ônibus que ele vai ser. Que ele vai trabalhar. É tipo assim, eu vou trabalhar na companhia X. É. E eu fico assim, meu Deus, mas... Então, é importante também falar isso, da questão de criança que tem autismo também pode ter uma alta habilidade, né? Então, uma inteligência superior, acima da média. E pode também, né, 40% aí, ter uma inteligência normal, igual a todos nós. Então, o que acontece? Muitas mães falam assim, meu filho é autista? Nunca, ele é super esperto. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, existem autistas muito inteligentes, autistas inteligentes, funcionais, que são espertos, que fazem de tudo, que não têm uma deficiência intelectual. Isso é muito importante frisar, porque às vezes a mãe fica assim, meu filho é esperto, não tem como ele ser autista, e não tem nada a ver. Uma criança autista pode ser inteligente, entendeu? Então, não dá para excluir o autismo pensando em ter ou não deficiência intelectual. Porque existe, como eu falei, o espectro é muito amplo. Então, existem crianças desde uma deficiência intelectual severa, ou seja, que não conseguem ir ao banheiro sozinha, se trocar, se limpar, comer, não fazem nada sozinha e precisam de ajuda 100%, né? Mas existem crianças super habilidosas, que sabem demais, que... Assim, eu tenho um paciente que com 2 anos de idade já sabia ler e escrever. 2 anos. Não é normal, né? Você olha assim, a fase de alfabetização é 4, 5, 6 anos. E os pais acham normal. Sim, e os pais acham lindo, maravilhoso. Só que quando leva no consultório e a gente vai descobrir, tem outras coisas que são prejudiciais, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem altas habilidades nisso, né? É uma coisa que ele aprendeu mais cedo que as outras crianças, ele tem limitações. Então, às vezes, ele não consegue brincar com uma criança da mesma idade, não brinca do jeito certo, não tem uma inteligência emocional. Olha, e existe, assim, um exame que o pai faz para descobrir ou não? Isso é outra coisa muito importante falar. Não existe exame. Gente, olha isso. É um pouco pior, porque você descobre que existe um problema e não existe, tipo assim, um papel para eu falar assim, não, tá aqui, ó. Eu fiz um exame e fui diagnosticada. Não existe. Fujam de médicos que prometem que através de algum exame eles vão concluir que a criança tem autismo. Então, como é um transtorno neurocomportamental, nada mais do que a avaliação clínica
e comportamental da criança para poder fechar o diagnóstico. Existem critérios, né, que são bem definidos e que a gente segue para poder fechar ou não esse diagnóstico. Às vezes é possível na primeira consulta, às vezes não. Mas não existe um exame de imagem, vou fazer uma ressonância para ver se é autista. Não existe isso. O médico pediu um eletroencefalograma para ver se é autista. Não existe isso. Porque sempre vai dar nada, né? Porque pode até dar alguma coisa, mas que não é o autismo, né? Então, são condições associadas ao autismo. E a gente só pede se a criança tem fator de risco. Então, se ali naquela conversa, a mãe me falou que ele já teve uma crise convulsiva, e tudo bem, eu vou pedir o eletroencefalograma. Mas se ele nunca teve, qual a necessidade, né? Então, essa criança geralmente já é uma criança que se irrita mais fácil, que tem dificuldade em mudança de ambiente, que tem uma baixa tolerância à frustração, que tem um tempo de espera baixo. Por que eu vou colocar ela numa máquina para fazer exame, né? Sim. Sabendo que vai ser um sofrimento, que às vezes vai ter que sedar para fazer um exame que não me dá diagnóstico. Então, eu sempre tenho que ter essa parcimônia também. Pedir sempre que a criança tiver um fator de risco. Eu tô vendo que a criança às vezes não caminha direito, parece que teve, além das características de autismo, tem uma paralisia cerebral associada. Mas se não tem nada disso, não existe uma necessidade de pedir esses exames de imagem. É engraçado que, assim, esses comportamentos, para chegar, são comportamentos que os pais vão começar a perceber depois de um ano. Geralmente. Que os pais precisam, não é que eles vão começar, né? Mas que eles precisam começar a dar mais atenção. Sim, a gente tem sinais de alerta muito precoces que a gente vê desde o nascimento, mas os pais costumam procurar o consultório por volta de 1 a 2 anos de idade, a grande maioria. Mas eu recebo criança de tudo quanto é idade, desde meses de vida. E você acha que é possível você, por exemplo, uma criança nascer, porque o autismo, a criança nasce com ela ou ela desenvolve? A criança nasce. Então, por exemplo, eu tive um bebê recém-nascido, eu consigo levar ele para você e a gente consegue fazer alguma coisa para saber se ela é ou não? Não tem como nessa idade ainda. Mas a criança já nasce. Só que a gente considera, né, assim, a literatura, tudo que eu tô falando aqui é baseado em artigo, né? Então, a literatura considera que antes de 1 ano de idade é muito precoce para você fechar um diagnóstico. Você tem sinais de alerta que você já observa antes de 1 ano, e aí, se você tiver esses sinais, você já vai encaminhar para intervenção, independente de ter um diagnóstico fechado ou não. Que é a questão do pegar, que você falou, do tchau. Isso são alguns sinais. Apontar, não apontar. Criança que não olha nos olhos da mãe quando tá amamentando. Criança que não pede colo, ela não vai com a mãozinha para pedir o colo pra mãe. Criança que quando ouve outra criança chorar, não se solidariza, então ela acaba não chorando, nem liga. Criança que quando muda de ambiente fica mais irritada. Tem essas questões do tchau, né? Criança que não começou o balbucio, então ali por volta de 9 meses de idade, é comum a criança começar a falar mamamam, babababa, papapá. Não é palavra, mas já começa a articular falar ali, né? Então, uma criança que não fala nadinha, nada, é uma criança que você precisa tomar um cuidado, né? Dar então, uma atenção, né? Sempre que eu oriento os pais assim, olhe sempre os marcos do desenvolvimento, né? Existem cartilhas que mostram isso. Na própria caderneta da criança tem marcos do desenvolvimento para você ir acompanhando. Aos 3 meses precisa fazer isso, aos 6, aos 9, com 1 ano de idade. Se a sua criança tem atraso, não espera. Gente, se você tem preguiça de ler, é só você digitar lá no YouTube que o YouTube fala. Quando você tá lavando vasilha lá, o YouTube tá te contando. Porque se tem atraso, já precisa ir para o especialista, né? Para você intervir enquanto é tempo. Então, o diagnóstico a gente vai começar a fazer ele por volta aí de 14, 16 meses de vida, que seria 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. O melhor tempo para fazer diagnóstico é entre 1 ano e 2 anos de vida, que é um tempo em que você já vai ter observado melhor, com uma certeza maior, para não se precipitar também, que isso é importante, né? Porque é um diagnóstico É um diagnóstico que não, como eu falei, não tem cura. E aí você vai dar um diagnóstico e depois voltar atrás? Sim. Não dá, né? Então, não pode demorar, porque as intervenções precisam ser precoces, mas você também não pode precipitar e dar um diagnóstico que muda a vida de toda uma família sem ter certeza do que está falando. Sim, né? E assim, querendo ou não, quando a família se propõe a fazer um tratamento, e isso é muito importante você falar, porque existe uma equipe e o seu filho não é porque ele tem autismo que ele é diferente. Não, ele vai passar por um processo de aprendizado
pelo que eu entendi, né? Talvez porque ele passa por um processo para ele poder aprender a desenvolver melhor as habilidades que ele tem. Exatamente. E o que falta, a criança que falta um pouco de habilidade, desenvolver. Por exemplo, quem tem dificuldade com a fala, vai desenvolver a fala. Por isso, dessa quantidade de profissionais. Então, não é porque você recebe um diagnóstico desse que você precisa olhar para ele com um olhar de, tipo assim, nossa, meu filho tem um problema. Ou olhar com ele com um olhar de, meu filho não é capaz. Eu sempre falo isso para as mães. O pai e a mãe têm que acreditar no filho. Se o pai e a mãe não acreditam no filho, quem vai acreditar nele? Então, nunca olhar para a criança subestimando ela. Sempre, sempre pense que ela vai conquistar um passinho de cada vez. Sim. Porque com as terapias, é isso que a gente quer ofertar para a criança, né? Que a criança seja mais independente, autônoma, tenha uma vida boa, que ela realize tudo o que ela quiser no futuro. E normal, porque ela pode ter uma vida normal. Isso, é isso. Claro que depende muito do nível, né? Então, se eu tô falando aqui de um autista que tem uma deficiência intelectual grave, que tem um nível severo, é um nível 3 de suporte, provavelmente vai ser mais difícil. Mas, trabalhando nas terapias, muito provavelmente ele vai melhorar. Desde que você descubra? Isso, quanto mais precoce, melhor, né? Para não chegar a um ponto que ele já desenvolveu comorbidade, já tá com muita dificuldade, já passou por muito obstáculo e acaba prejudicando a criança, né? Não só a parte do desenvolvimento, mas também a parte emocional. Sim. Porque acaba... Uma criança que tem essa dificuldade, ela não consegue transpor sozinha. Cabe a nós, que estamos de fora, identificar e ajudar para que ela consiga ter a melhor vida possível, né? E é possível. Tem muitas crianças que, se você não disser, não dá para saber que ela é autista. Porque é muito... tem, igual você falou, tem gente que é muito leve. Que é leve e que já foi trabalhado nas terapias, né? Então, teve melhora importante, né? E essa questão do trabalhar... eu não posso ir embora sem fazer uma pergunta que tá na minha cabeça, mas essa questão de trabalhar a criança, ela vai ter que fazer esse tratamento, o acompanhamento com o psicólogo e tudo mais, é para uma vida inteira. Como Depende. A gente tem um plano terapêutico que é traçado no início do tratamento para saber o que a criança tem de habilidade e o que ela não tem. E estimar, assim, quais habilidades que ela já tem para qual faixa etária. Então, por exemplo, aquela habilidade é esperada para uma criança de 2 anos, mas essa criança tem 4 e ainda não faz. Então, o plano vai ser que ela atinja as habilidades esperadas para a criança de 2, de 3, de 4 anos, até ela chegar no nível dela, né? Entendi. Vamos supor que essa criança tenha atingido todos esses objetivos, que o plano terapêutico dela esteja completo. Não há necessidade dela manter a intensidade de terapia que ela faz atualmente para a vida toda. Às vezes ela faz um tratamento só de manutenção. Então, ao invés dela ir na psicóloga, na fono, na terapeuta ocupacional 5 vezes na semana, ela vai ir 1 vez na semana. Entendeu? Entendi. Se chegar ao ponto de ser um adolescente, um jovem, um adulto totalmente funcional, pode ser que ele não precise. Isso é uma coisa muito individual que a gente precisa estar avaliando a cada passo do tratamento, né? Então, eu geralmente avalio a criança a cada 3 meses para saber como ela está evoluindo e a necessidade de aumentar, diminuir a terapia e, quem sabe, dar alta, né? Então, depende muito da criança. Então, é possível você receber uma alta? É possível. Nossa, isso é muito importante, porque às vezes o pai entra, assim, com aquela... Quando recebe a informação, entra com aquela cabeça, tipo assim, não tem. Não tem mais recurso, eu vou ter que ficar assim, vou ter que viver isso aqui pro resto da vida. E saber que, tipo assim, que você tem a possibilidade de alta é muito importante. Sim. O transtorno, ele não tem cura, então a criança que é autista sempre será autista. Só que ela chegando num nível de suporte, um nível 1 de suporte, que ela tem independência, autonomia, ela está conseguindo transpor os obstáculos bem, ela já tem um repertório bom, né? Ela já aprendeu muita coisa e está evoluindo para um adolescente, um jovem funcional, não tem por que você manter essa quantidade de terapia intensiva, né? Porque a criança, adolescente e adulto vão ter outras demandas na vida. Então, às vezes, a escola vai aumentar a carga horária, né? Precisa fazer um esporte, precisa fazer uma língua, fazer outras coisas, né? Então, a terapia, ela é muito importante, ela é fundamental, mas ela é individualizada. Então, pode sim chegar a um ponto em que a criança não precise mais daquela intensidade de terapia ou até não precise mais da terapia. Isso é muito importante. A pergunta que eu quero fazer é se isso é uma coisa que vem genética
ou se é individual. Porque, por exemplo, às vezes a mãe tem um histórico depressivo, ou que talvez a própria mãe tenha autismo e passe para o filho. Como que é isso? Os estudos mostram que o autismo ele tem uma combinação multifatorial. Então, seria os fatores do ambiente, que eu vou citar aqui alguns para você, somados a fatores genéticos. Mas 98% dos casos há uma influência genética. A gente precisa diferenciar aqui genético de hereditário, porque não são a mesma coisa. Genético tem a ver com material genético. Então, genético, todos nós temos vários genes, né? E na nossa formação ali, quando a gente está sendo formado no ventre da nossa mãe, a gente está tendo alterações no nosso gene. Pode acontecer mutação, que é quando você perde um pedacinho do gene. Quando você muda ele deveria estar num lugar, ele acaba encaixando no outro local. E aí a criança pode vir com autismo mesmo sem ter herdado. Então, entenda que genético nem sempre é hereditário. Mas a criança também pode herdar. Então, não é raro eu atender no meu consultório um paciente que veio com a mãe, e aí a mãe começa a contar um pouco do pai, e quando ela começa a contar, o pai é autista, só que ele nunca teve um diagnóstico. Então, não é raro. Acabei de diagnosticar muitas pessoas aqui. Então, assim, acaba que tem isso também da questão hereditária, porque tudo que é hereditário é genético. E nem tudo que é genético é hereditário. Então, pode ser a genética daquela criança, né? Ela não pegou aquilo de ninguém, foi uma mutação que aconteceu no momento em que ela estava se formando. Ou pode ser que ela tenha herdado mesmo, do pai, da mãe, do avô, da avó, de mais distante, sabe? E os fatores ambientais que estão mais ligados, né, que a gente sabe, são infecções congênitas, sangramento, uso de antidepressivo e ansiolítico na gestação. Então, como você falou, mãe às vezes tem depressão, né? Mas é o uso da medicação que pode influenciar. Isso isoladamente não faz sentido, mas se você combina o uso da medicação com um fator genético de predisposição, você acaba tendo um risco maior, entendeu? Então, nunca é o fator ambiental isolado. É o uso de álcool, de drogas, entre outros, tá? Na gestação, assim. Entendi. Então, intercorrências que somadas com a genética podem influenciar a criança nascer ou não com autismo. Então, a criança já nasce com autismo, ela não adquire. Então, quando alguém falar assim, meu filho fica muito na tela e aí por isso que ele ficou autista. Isso não existe. Inclusive saiu uma matéria agora, por isso que, gente, olha só, no começo do podcast você falou o quanto é importante você não ouvir tudo que a internet fala e tomar aquilo como verdade. Porque saiu uma matéria falando que o número de autistas havia aumentado por causa da tela. Por conta do uso da tela. Não, o que acontece é que a tela, ela realmente é muito prejudicial no desenvolvimento das crianças. Então, o que ela faz com qualquer criança? Com autismo ou sem autismo? Ela atrasa a criança, tá? Então, ela vai atrasar a fala. Toque de milhões agora para vocês. Ela atrasa a fala, ela piora a interação social, a criança não consegue interagir da forma adequada com as outras pessoas. É uma coisa muito passiva, um estímulo luminoso muito grande, muito estímulo de cor, de luz. Então, a criança fica ali parada, só vendo aquilo, hipnotizada. E a tela, vídeo, né? Produz dopamina no nosso cérebro, um sistema de recompensa. Então, é um hormônio que causa um prazer ali. E aí, você acaba viciado naquilo. Um congresso recente que eu fui em novembro do ano passado comparou o uso de tela ao uso de drogas. Então, as crianças elas estão ficando tão viciadas quanto adultos que são viciados em cocaína, por exemplo. Nossa, é muito grave, muito grave. Então, a tela, ela piora o desenvolvimento, ela atrasa a criança, ela tem muitos malefícios. A gente tem uma quantidade de horas que é considerado seguro, que é após os 2 anos de idade, 1 hora por dia só. Então, a tela piora o desenvolvimento. Mas ela não causa autismo, ela só vai atrasar ainda mais uma criança que talvez já tivesse um atraso, né? E lembrando que, é importante você falar isso porque a pessoa que não... A criança que é normal, que não nasceu com autismo, ela vai ter esse atraso por conta da tela, que é uma coisa que é natural. Sim. E as pessoas só estão condicionando isso
Nossa, gente, isso é muito importante. É. Olha, Ana, a gente ficaria aqui a noite Horas e horas. inteira falando sobre isso. Porque agora eu sei porque que você é apaixonada nisso. Porque não tem como não se apaixonar. Porque você vai olhando, assim, a forma com que você vai falando, você vai vendo a quantidade de pessoas que você conhece, que tá à sua volta, que precisa de ajuda. Sim. Não, na minha cabeça, que eu tô com esse vídeo, precisa chegar, tipo, pelo menos umas 10 mães que eu conheço. Que, tipo assim, pelo histórico da mãe, pelo histórico da criança, pelo comportamento da criança, eu já sei que ela precisa no seu consultório urgente. Merece uma avaliação, né? Que seja descartável. Nem tudo é transtorno. De fato, não é. Existe criança que tem atraso, criança que não desenvolveu fala ainda por falta de estímulo, por excesso de fala. Mas a gente tem que ter um cuidado, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe que são leigos, eles não veem tudo. E às vezes é detalhe. E esse detalhe quem vê é o especialista. Então, a minha dica mais importante que precisa ficar muito na cabeça é isso. Se o seu filho tem algum atraso, leve no especialista. Busque um neurologista infantil. Porque antes disso se tornar um problema, você já consegue lidar com ele, né? Então, Sim. já vai ter um mapa ali para você procurar os profissionais adequados e melhorar a vida da criança. Não deixar isso virar um transtorno, de fato, né? No caso do autismo, quanto mais cedo, melhora o prognóstico. Então, a negação, ela acontece, é frequente, né? Os pais não querem enxergar, não querem ver. É uma situação de quebra de expectativa, plano frustrado, muitas incertezas, muito medo, angústia. Mas quanto mais você demora, pior é para o seu filho. Então, assim, procure um especialista o quanto antes. Se você vê algum desses sinais, é o mais importante a ser feito, é procurar um especialista. Nossa, gente, olha... Ana, eu acho que eu vou te trazer aqui várias vezes. Vou fazer uma carteirinha para ela, gente, para ela estar aqui sempre. Porque, assim, é muito, muito, muito sério. E a gente não tem noção dessa seriedade. E aí é onde você olha que dá um certo medo. E eu falava com a Lana, no começo da semana, a gente teve um podcast com ela. E falava com ela exatamente sobre isso, sabe? De que... Então, tipo assim, da dificuldade que os pais têm, às vezes, de olhar, de observar o comportamento, de acompanhar o crescimento. E essa questão do vício. Que a gente vai criando um vício, e é inconsciente. Sim. Mas o nosso horário deu, tá vendo? A gente fala que pensa que vai passar assim, mas passa muito rápido. Voa, né? Não, literalmente. Ó, primeira coisa, quero te agradecer muito. Vou pegar meu quadro para você poder assinar meu quadro. Você participa aqui dos nossos... Você tá entre as minhas 10 primeiras convidadas. E já deixa uma dica de milhões para essas mães. Eu sei que você já deixou muitas dicas hoje, mas já deixa uma dica aí para essas mães, para elas não esquecerem do recado que você tem para poder deixar para elas aqui. Enquanto isso, gente, muito, muito obrigado mais uma vez para todo mundo que acompanha o nosso podcast. É importante que, assim, o intuito, e eu volto a falar, que o intuito do nosso podcast nada mais é do que levar um pouquinho de história, um pouquinho de informação, levar para todo mundo aquilo que você precisa e que às vezes é uma informação que você não sabia, igual hoje. Esse podcast, gente, vocês têm noção que tudo que ela falou aqui, assim, são coisas que tá no nosso dia a dia, tá no seu irmão, tá no seu amigo, tá na filha da sua amiga. E às vezes você consegue ajudar pegando esse vídeo e mandando para alguém. Porque, Sim. tipo assim, às vezes é tão corrido o dia a dia da gente que você acaba não vendo. Então, muito, muito obrigada por você partilhar isso, de verdade. Eu que agradeço, estou à disposição. E para quem precisar, também estou nas redes sociais. Se puderem me seguir, quiserem seguir para mais dicas, né? Para mais orientações, que eu faço sempre. Posso deixar aqui? Claro! Então, é o @anacarolinalopes.neuropediatra. E lá eu sempre faço reels, vídeo, live, para poder informar sobre isso. Porque não é todo mundo que tem condição de ter essas informações, né? Sim. Mas eu acredito que de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando o mundo. Sim, e é esse o nosso propósito. E até o próximo podcast, gente. Obrigada. Um beijo, obrigada.